A vida que desejamos, que almejamos, aquele lugar que queremos chegar, depende exatamente disso. De deixarmos quem nós somos, de aceitar o novo. Aceitar uma pessoa que ainda não conhecemos, mas que já existe dentro de nós. E essa aceitação é uma aceitação do imprevisível, é uma aceitação do desconhecido. E aí entra uma luta grande que é contra o nosso próprio cérebro. O nosso cérebro não gosta do desconhecido. Então ele se torna o nosso principal inimigo nesse ponto de mudança, de virada. Porque você tem que lutar contra ele diariamente, porque ele tenta te fazer voltar àquele ponto de segurança, né? Aquela zona de segurança que todo mundo chama de zona de conforto. Eu não considero zona de conforto porque você ficar tentando fazer mudança na sua vida não tem nada de confortável, mas tem de segurança. Por que segurança? Porque aquele lugar que você está é conhecido. Por mais que não seja bom, é conhecido. Uma das bases do feminicídio, da mulher aceitar viver com uma pessoa ao qual maltrata ela diariamente, é exatamente essa questão neural. Ela não consegue largar aquela pessoa porque é mais fácil, é menos arriscado para ela continuar com essa pessoa que ela sabe quem é, como age, quais são os limites, do que partir para o imprevisível, para o desconhecido, que ela não sabe o que vai acontecer. Então ela prefere ficar onde está, porque mesmo não estando bom, é conhecido. E esse é o ponto que faz com que 95%, até mais, das pessoas não consigam fazer as mudanças que querem fazer. Então, racionalmente, teoricamente, elas sabem o que precisa ser feito, mas na prática não conseguem desenvolver, porque elas têm que lutar contra o próprio cérebro. E para você lutar contra o próprio cérebro, é a luta mais difícil que tem, porque você tem que estar atento à sua própria percepção o dia inteiro, o tempo todo. Você tem que estar atento ao seu comportamento o tempo inteiro. Isso cansa, porque isso depende de energia atencional. E a energia atencional, ela acaba, ela te esvai. E isso te traz desconforto. E nós fugimos do desconforto a todo custo. Então você largar quem você é para aceitar esse seu novo eu, que racionalmente você entende e sabe que ele é o eu que você deseja, é o personagem que você quer para chegar no lugar que você deseja, é muito difícil. Eu falo personagem porque a nossa vida nesse mundo é completamente é uma grande apresentação. A gente cria personagens para lidar com a vida, para lidar com as circunstâncias, em decorrência de traumas na primeira infância. Todos nós vamos criando personagens para lidar com aquelas situações. E muito desses personagens acaba nos tornando a nossa personalidade, acaba tornando quem somos, que é decorrência exatamente desses primeiros traumas. Então a gente vai criando personagens, e esses personagens vão nos trazendo conforto naquele momento, mas depois aquele personagem já não se encaixa mais com as mudanças que a vida nos trouxe. Mas a gente não percebe, continua vivendo aquele personagem. Só que aí esse personagem que estava adequado para aquela situação, naquele momento, hoje ele não está mais, mas ele continua valendo. E aí causa um desconforto muito grande, porque ele não corresponde mais com os nossos desejos. Ele não representa mais o que a gente queria que ele representasse para chegar no lugar que nós desejamos. Então a gente precisa trocar esse personagem por um novo personagem que represente melhor o papel que a gente deseja agora para chegar aonde queremos chegar, naquele lugar que acreditamos que vai nos trazer a felicidade que desejamos. E aí entra o teu opositor, o seu próprio cérebro. E para que a gente consiga vencer o nosso cérebro, precisamos de rotina, precisamos de resiliência, precisamos de repetição. Porque, como todos vocês sabem, o nosso cérebro ele é analógico, ele não é digital. E o analógico, você precisa dar valência, você precisa dar força àquele novo comportamento. E você só consegue dar força a esse novo comportamento que você deseja, que seria a criação desse novo personagem, se você tiver resiliência, tiver foco, tiver repetição todos os dias. Treino, repetição e corrige o que está errado. Treino, repetição, correção. Treino, repetição, correção. TRC. Somente assim você consegue ir dando força para este novo personagem, para que ele ganhe uma valência que chegue ao ponto de ser mais forte do que esse comportamento que você tem atualmente que você quer trocar. Quando você consegue superar em valência, em força neural, esse novo comportamento, ele passa a ser o comportamento habitual seu.
Aí você automatizou. A partir daí, sim, você começa a expressar esse novo comportamento diariamente, sem problema algum. É por isso que eu sou muito contra esse negócio de 5 passos para ser feliz. Eu falo muito para vocês, 21 dias para perder 5 quilos. Isso é uma grande ilusão. Isso é uma grande maldade. Porque você consegue, sim, em 21 dias, por exemplo, perder 5 quilos. Mas em 21 dias você não consegue fazer com que esse novo comportamento, que te fez perder 5 quilos, se torne mais forte do que o comportamento anterior. Então, quando termina os 20 dias, você perdeu os 5 quilos. Deu certo. Só que você ainda não tem esse comportamento tão forte quanto necessário seria para você manter esses 5 quilos perdidos longe de você. E aí você começa a retornar para o comportamento anterior, que é mais forte, tem uma valência maior. E aí aqueles 5 quilos voltam e traz com eles mais 3, mais 4. Então você perde 5 por 21 dias e com 40 dias você tem 8. Mas isso ninguém fala, porque isso não vende, isso não dá like, isso não dá seguidores. Então, gente, mudança, você largar quem você é, que é um lugar de segurança, é um lugar que você está, entre aspas, confortável, porque ali você já está mapeado, e partir para um lugar que você não conhece, que é imprevisível, que gera desconforto, porque tudo que é imprevisível, que não tem como se avaliar inicialmente, gera um desconforto, gera um certo receio. Você partir para esse lugar, que é exatamente esse novo personagem que você precisa desenvolver, para que ele te leve aonde você quer chegar, você vai ter que romper o automatismo. Você vai ter que romper com o teu inconsciente. Você vai ter que passar a dominá-lo. Você vai ter que passar a entendê-lo. Você vai ter que passar a colocar as cartas na mesa nessa briga. Você vai ter que superá-lo através da sua própria percepção, através da sua autoatenção, autovigilância. Nesse novo comportamento que tem que ser exercido todo dia, para que ele ganhe essa valência que eu falei. E essa luta contra o cérebro é que vai fazer você alcançar essa mudança. E vai fazer você estar entre os 3%, 5%, ou vai te manter nos 95% que começam, mas não conseguem concluir. Ou se perdem no caminho, ou desistem no caminho. Tem uma frase que diz muito, né? Se você quer alcançar o sucesso, você tem que voar como águia. Para voar com águia, você tem que ser uma águia. Exatamente isso. Para você ser uma águia, você tem que estar nesses 5%, 3% que não desistem, que têm resiliência, que entendem que chegar nesse lugar que você deseja requer TRC, treino, repetição, correção. Requer foco, requer não olhar para trás. Isso é difícil, porque como eu falei no início, exige muita energia atencional, exige muita autovigilância. Mas como o Dhammapada, que é o livro sagrado do budismo, diz, a autovigilância é a vida, né? A não vigilância te leva à morte. É exatamente isso. Não é à toa que era Buda, né? Então, gente, sair do ponto A para o ponto B, no meio do caminho, tem seu cérebro. E você tem que vencê-lo. Pensem nisso. Um abraço.